Oh, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Essa é a nossa última mensagem da série Propósito. E já deve ter alguma série nascendo, alguma coisa está acontecendo. Só que essa última mensagem, ela é extremamente importante para que você compreenda o que é o ser humano e quão vulnerável somos. O tema é vulnerabilidade. Eu quero te pedir algo antes de começar o vídeo, se não for pedir demais. Curte o vídeo, manda para todo mundo. Quanto mais você faz isso, mais longe vai a mensagem. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira, se assim Jesus permitir, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 35. Jesus chorou. Amém. Jesus é um mestre de excelência, pura excelência. Tudo Ele nos ensinou. Tudo. Já viu aquilo em seus passos, o que faria Jesus? Porque para tudo na nossa vida, Jesus tem uma resposta. Jesus, inclusive, tem uma resposta para a pergunta que você ainda nem tem. Já tem a resposta. Ele é suficiente, poderoso. Mas aqui, nessa palavra, Ele é vulnerável. Porque quando choramos, nós rasgamos a nossa emoção e permitimos que alguém acesse o nosso interior. É óbvio que em Jesus não é a vulnerabilidade da derrota, da impossibilidade, incapacidade, mas é simplesmente de amor por um amigo que se foi, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, mas olhar a cena de Marta, Maria chorando, e de saber que o amigo estava morto há 4 dias, fez com que Jesus encostasse num umbral e chorasse. Que cena constrangedora é essa, de você olhar o seu herói chorando. Que desespero no coração de Marta e Maria dizer: se a ele está chorando, o que será de nós? E nós carregamos sobre nós essas capas de heróis que não existem. Nós tentamos fazer que somos fortes o tempo todo e que não temos medo e que somos completos. E eu, que sou pregador, sou tentado a fazer qualquer um pensar que lá em casa tudo é perfeito e que as mensagens estão escritas há muito tempo. Só que não. Essa semana eu tinha 8 mensagens escritas. Mas quando eu cheguei hoje à tarde no hotel, eu comecei a orar e conversar com o Senhor sobre cada uma. Quando eu terminei e olhei, não tinham 8, tinham só 7. E isso é Deus me mostrando quão vulnerável eu sou, quão pequeno e frágil eu sou. E se não fosse a mão do Senhor sobre nós, e se não fosse as misericórdias de Deus se renovando sobre nós a cada manhã. E o nome disso é vulnerabilidade. E é a vulnerabilidade que sempre irá nos conectar com Jesus com muito mais facilidade. É quando a vida me tira o controle,
quando aquilo que eu programei se desprograma, quando aquilo que eu achava que estava dando tudo certo, de repente dá tudo errado. É nesse exato momento que fingir-se de forte não adianta, mas reconhecer quão vulneráveis somos que resolve. Quando Jesus chora, Jesus nos dá uma aula. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, que ele entra dentro de um barco, vai para o meio do mar para ficar sozinho, ele nos dá uma aula. Ele nos ensina a como reagir. E nós estamos dentro de um período da história onde vulnerabilidade também para muitos é o que nós chamamos de mimimi. Se lamuriando, contando somente histórias tristes. E isso não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fazer você acreditar que eu sou frágil. Vulnerabilidade é eu olhar no espelho e saber que eu preciso de Jesus, porque senão eu não suporto a vida que carrego. Isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fazer você chorar com a minha história, é me lançar aos pés do Senhor pedindo por misericórdia sobre a minha história. E eu vou dizer para você o reflexo que isso causa dentro de nós. Quando entendo, reconheço a minha fragilidade, tudo que eu preguei até agora começa a fazer sentido. As 7 mensagens, lembre delas, aprenda a tomar a decisão. Crise de ansiedade, lembra? Quais os títulos? Lembrem. Lembre de todos. Todas elas que apresentam um propósito de Deus só são possíveis de ser cumpridas na nossa vida quando eu sei que eu sou vulnerável, quando eu reconheço que não sou suficiente, quando eu reconheço que não sou capaz sozinho, quando eu me olho no espelho e digo: ah, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, na presença do meu inimigo eu sou forte, mas no meu secreto com o Senhor, Ele sabe quem eu sou. Ele conhece o meu coração. E aqui mora um segredo: seja vulnerável, mas tome cuidado para quem e na frente de quem você é vulnerável, porque dependendo da pessoa que você conta as tuas fraquezas serão utilizadas contra você. Tome cuidado para quem você abre a sua vida, porque talvez para quem você abrir pode utilizar a tua fraqueza como uma arma contra você. Nós somos frágeis, somos pequenos, somos incapazes, insuficientes. E quando entendemos o que somos e a carência que habita em nós, nos voltamos para o Criador. E é por isso que eu não consigo pregar sem orar. E é por isso que eu não consigo viver o ministério sem a presença de Jesus. E é por isso que volta e meia o Senhor tira todas as palavras do repertório e me faz ficar com vergonha do pregador que eu sou. Para que eu não esqueça que Ele é o dono da mensagem e eu sou apenas o portador que carrega a mensagem. Para que eu não esqueça que tudo que tenho é Ele que deu, que tudo que eu sou foi Ele que fez. E refazer este caminho me traz ao início de tudo. Quando eu ia para um monte orar, encostava as costas numa árvore e dizia: Jesus, qual é a mensagem de amanhã? E eu não levantava enquanto o Senhor não dava a mensagem.
E de repente somos tentados a pensar que tudo controlamos, que temos oratória, temos a técnica, sabemos falar bem, conhecemos de Bíblia, e de repente somos tentados a pensar que conseguimos sozinhos. Aí Deus diz: não, te falta uma mensagem. E esta é a mensagem que me faz lembrar quem eu sou. E eu espero do fundo do meu coração que te lembre de quem você é. E você sem Jesus não é nada. Não são os números que garantem a nossa permanência. Não são as visualizações que garantem o sucesso. O que garante a permanência é observar em todo o tempo que se não fosse Jesus não haveria o pregador. E se não fosse o sangue na cruz do Calvário não haveria pregação. Sempre ficará faltando alguma coisa. E é exatamente isso que somente Jesus pode nos dar. Você é frágil, é pequeno. E talvez agora, aí aonde você está me assistindo, te caia a ficha sobre quem você é. Uma gripe te joga no chão. Um vírus te prende dentro de casa. Mas você ainda pensava que era suficiente. Mas chegou a hora de reconhecer. Sabe, eu só sou um menino de Joinville que Deus teve misericórdia e resolveu usar para a glória dele. Mas se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus no dia 23 de abril de 2009, quando me encontrou e mudou a minha vida. Se não fosse. O que seria de mim? O que seria de você se Jesus não te encontrasse agora e te desse a oportunidade de uma nova esperança, de uma nova vida? Portanto, reconheça a tua vulnerabilidade, mas ao invés de fugir, corra para os pés de Jesus. E essa pergunta que eu vou fazer agora não é só para quem me assiste, é para quem está aqui no auditório. Se você está longe de Jesus, eu te amo, Pai, obrigado. Obrigado. Se você está longe de casa, se você nunca tomou a decisão de reconhecer a Cristo como seu Salvador, chegou a hora de você reconhecer quem você é e tomar a decisão correta para começar a viver a partir de hoje. Reconhecer Cristo como Salvador é reconhecer que você não é suficiente. Voltar para Jesus é reconhecer que sozinho você não consegue. E enquanto eu prego as 8 mensagens até agora, desde o início, existe uma voz dentro de você dizendo: tem algo novo para acontecer na sua vida e depende de uma decisão. Duas perguntas e uma resposta. Quer tomar a decisão de reconhecer Cristo como teu Salvador? Ou quer voltar para Jesus hoje? A resposta que eu quero é sim. Mas quem diz a resposta é você. Isso é reconhecer que sou vulnerável. Mas eu preciso te explicar o que implica isso. Implica que a partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. E não é nem porque você não quer, é porque você não suportará. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você receber Cristo como seu Salvador
Ele entrará no teu coração e nunca mais você será o mesmo. Tudo vai mudar e você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. E o dia que você achar que é suficiente, vai te faltar uma pregação e vai te fazer lembrar quem você era antes dele chegar na história. Aonde tem alguém para tomar essa decisão? Aqui no auditório, levante a mão agora. Bem alto. Bem alto, bem alto. Aonde você estiver, na sua casa, no ônibus, no carro, não importa. Feche os teus olhos. Quem levantou a mão, feche os olhos. E ore palavra após palavra depois de mim. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu não sou nada sem a tua presença, ó Pai. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.